né, Rosane? Bom, vamos lá. A gente vai tentar hoje, vamos ver se a gente consegue finalizar esse capítulo 5, tá, gente? Para a gente poder passar para o 6 já na semana que vem, se Deus quiser. Continuando aqui na nossa apostila, lembrando que aqui é o doutor Arquimedes que está falando, né, com Petitinga, falando com Manuel Filomeno, explicando essas resistências muito fortes que eles vão encontrar, que ele chama de trevas ou forças do mal. Aqui, obviamente, a gente entende que é uma força de expressão, né, que ele está utilizando. Não tem a conotação que nós vamos encontrar dentro da visão propriamente católica ou protestante ou que o valha, né? Mas são forças que atuam, né? Pela união de vários espíritos, pela coordenação de vários espíritos que se voltam contra o bem. Outros, alguns por revolta, outros para adiar o processo de transformação planetária, outros porque existem entidades que se aqui na Terra foram grandes líderes, que pelo seu magnetismo pelo pessoal, pela sua capacidade de uma imensa inteligência social, capaz de mobilizar multidões, hipnotizar multidões, também o fazem no plano espiritual, né? E aí muitos desses espíritos se tornam então trabalhadores dessas falanges, e essas falanges são constantemente objeto de ação da espiritualidade superior para desmanchar esses núcleos, ou pelo menos tirar essas lideranças, enfraquecendo elas. Mas é claro que não há como simplesmente sair retirando todas essas falanges, porque nós encarnados comungamos, de certa forma, com isso. Então não adianta a gente querer, mas por que que a espiritualidade não tira essas falanges? Jesus, como governador espiritual desse planeta, por que que não tira essas falanges e colocam eles, emigra esses espíritos para mundos inferiores, onde eles possam encarnar e recomendar? Ué, se a gente aqui na Terra está fazendo a mesma coisa, né? Nós continuamos a ver os mesmos líderes unindo povos para cometerem atrocidades, né? Não passa uma década se a gente não, se a gente vê isso e, assim, a um nível não tão amplo de uma nação, mas, por exemplo, quadrilhas, criminosos que se juntam para fazer a mesma coisa e geralmente tem um líder, né? A gente vê agora com o tráfico de drogas, a quantidade de quadrilhas que vão se formando, esse poder paralelo, né, do PCC, do Comando Vermelho. Isso é Ana Maria, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Então a gente está vendo essas mesmas falanges aqui na Terra. Então, por que que vai então tirar lá do plano espiritual e não vai tirar o da Terra? Vai tirar o da Terra, mas aí se for para fazer esse serviço, faz completo, tira tudo de uma vez e termina, deixa só os espíritos medianos ou um pouco melhor. Não vai sobrar muita coisa aqui na Terra, não. Então, assim, eu acho que o processo está em andamento de transição planetária. Essas migrações vão acontecer aos poucos, mas nós não fizemos ainda por merecer ter uma psicosfera planetária isenta desses tipos de influências, porque nós mesmos frequentemente alimentamos, seja com os nossos medos, com as nossas aversões, com as nossas raivas, com as nossas indignações, nós estamos às vezes frequentemente alimentando essa psicosfera, né? Assim como essa psicosfera nos influencia, esse conjunto de espíritos, nós também influenciamos os espíritos também com os nossos pensamentos. Então, não adianta ter esse tipo de pensamento. Nós temos que produzir a mudança em nós, em torno de nós, e se todo mundo começa a fazer isso, o processo vai fluindo e não vai ter mais espaço para esse tipo de ação, seja ele individual ou de forma coletiva, organizada, né? Então, a gente vai para o item 3.2, continuando aqui o que a gente tinha comentado na semana passada. No entanto, apesar de não dever ser considerado como uma entidade específica, ou seja, o mal ou trevas, forças do mal ou trevas, não é um demônio, não é um ser mitológico, não é um ser destinado ao mal, não é essa situação. Mas ele dá ele usa
força de expressão, porque os males causados e os objetivos ali existentes são condizentes com esses termos, tá? Então, apesar de não ser considerado como uma entidade específica, e sim uma coletividade de espíritos em variados graus de ignorância, os efeitos deletérios, seja dos processos obsessivos que assolam a humanidade, seja das inúmeras mazelas que se verificam nas instituições humanas, quando esses indivíduos assumem condição de poder ou influência e deixam que as tendências ruins do passado venham à tona, com intensidade, acabam por produzir muitos males. Então, muitas vezes, quando a gente vê esses grupos na Terra atuando dessa forma, encarnados, frequentemente eles estão ligados mentalmente a grupos também no plano espiritual. É natural que isso aconteça. Mas aqui vai um alerta. Eu já li sobre isso em alguns livros, já vi até palestrantes falando sobre isso, mas é algo que eu particularmente não concordo, não tem essa informação na codificação de que haveriam reencarnações planejadas para que esses espíritos muito perversos venham à Terra, partindo diretamente do umbral e organizado por grupos de espíritos muito inferiores. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque isso fere o princípio de que a reencarnação é um mecanismo para sempre para a evolução. Nunca a reencarnação é um mecanismo para produzir o agravamento do quadro do espírito. Ele pode agravar o seu problema kármico pelas opções que ele fez. Agora, Deus permitir que o mal, digamos, nesse aspecto ao qual nós, da forma como nós estamos nos referindo, se organize para fazer encarnar um ser que vai fazer mais mal ainda, isso não seria permitido. Então, eu sei que alguns podem ter até uma visão um pouco diferente em função, porque existem livros falando sobre isso e até palestrantes mesmo conhecidos que já falaram sobre isso. Pois é, Eu apenas deixo essa questão aqui porque é uma opinião minha que eu tenho baseado não em achismo, está baseado na doutrina espírita, baseado nos princípios da doutrina espírita. Fala, Valéria. mas você, por exemplo, assim, você não acha que isso é permitido? Porque nós temos o livre-arbítrio tanto de fazer ou não. E nós temos o livre-arbítrio de não seguir ou não. Porque o conhecimento a gente já tem. Mas se esse, vamos supor, que um espírito, que essa horda de espíritos planejam, que a gente sabe que eles não querem a, a reforma, né? A Sim. mudança do estado do planeta, porque eles não querem ser mandados para outro lugar. Então, eles podem planejar, destabilizar o resto, porque nós somos muito influenciáveis. O pessoal, quando pensa em mal, pensa num grande mal, mas nós fazemos o pequenininho. Esse pequenininho vai se ligando e com outros, né? Vai fazendo um grande mal. E, de repente, é permitido para a gente testar, para nos testar, para o nosso livre-arbítrio, que a gente tem a opção de seguir esses Mas pessoal. aí, Valéria, veja, se fosse permitido, a condição desse espírito, ele já começaria numa desvantagem muito grande. Porque, vejam, a gente sabe que há um planejamento ou um cuidado muito grande nos processos reencarnatórios de espíritos muito endividados, né? Da mesma forma que a gente, por exemplo, tem o cuidado, quer dizer, a espiritualidade tem o cuidado de preparar a reencarnação de um missionário, ela também tem o cuidado de preparar a reencarnação de um espírito muito inferior e muito endividado, porque você vê, muitas das vezes ele vem com forma, ele vem escondido no corpo físico, todo deformado, uma série de situações que acontecem exatamente para que dê chance a ele, para que ele tenha chances, e ele é cercado de um certo cuidado para que ele tenha um. Por exemplo, eu volto de novo àquele exemplo que nós colocamos, que foi que nós lemos no livro Ação e Reação, que foi o caso de Sabino. Quer dizer, ele nasce como um anão, todo deformado, mentalmente doente, para que ele não agravasse mais ainda o problema kármico dele.
Então a gente observa que há um cuidado da espiritualidade e deixando ele com a mãe dele, que era uma devedora junto com ele no passado, mas que estava num processo de. Eu sempre cito esse exemplo porque ele é muito instrutivo. A mãe dele, que foi cúmplice dele em outras reencarnações, como esposa, amante dele, em outras em vidas passadas, estava se adiantando aos pouquinhos na frente dele, estava começando a evoluir a condição dela. E até a gente comentou que ela seria provavelmente a pessoa que iria ajudá-lo futuramente, uma vez que ele já vinha há 1000 anos em processo de reencarnação e desencarnação e continuando a se envolver em revoltas e causar o mal onde ele estava. E possivelmente ela seria aquele bote salva-vida dele, porque a lei divina sempre tem esses mecanismos. Então a gente observa que mesmo nesses casos há um cuidado da espiritualidade de produzir situações que possam ajudar o espírito. Para nos testar, tudo bem, eu aceito o teu argumento no sentido assim, de que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio testado por um ser que venha trazer ideias que possam nos conduzir a fazer o mal, mas aí é o nosso livre-arbítrio que está sendo testado. Esse é um ponto. Mas o problema é que se isso fosse permitido, a condição desse espírito seria praticamente empurrar ele para o abismo, né? Então, por isso que eu acredito, mas respeito que muitas vezes se tem uma visão diferente, até porque eu já vi grandes médiums e grandes palestrantes trazerem esse conceito, tá? Uhum. De que poderia partir do umbral um planejamento. O que eu acho que pode acontecer em algumas situações seria assim, ou em várias situações mesmo, seria assim, esses espíritos acharem que eles estão realizando um Também pensei nisso. planejamento, mas tudo está sendo meio que observado e, digamos assim, resguardado num nível maior, porque mais ou menos como aconteceu na própria codificação, quando nas Uhum. mesas girantes, né? Muitos daqueles espíritos que faziam as mesas se movimentarem, os móveis e tal, eram espíritos, na verdade, batedores, né? Eram espíritos assim mais materializados, mas que eles estavam sob, mesmo sem saber, eles achavam que estavam fazendo uma bagunça naquilo É, ali, divertindo, mas na verdade eles estavam meio que sendo conduzidos sem perceber pela espiritualidade superior para realizarem os fenômenos, né? Então, nesse aspecto, eu aceito. Tipo assim, é. eles Eles podem acham que estar estão planejando, mas o planejando, processo mas tem uma coisa muito maior sim, uma coisa muito que vai evitar orquestrando por fora. o que pudesse É, prejudicar, tirar a chance daquele espírito que está reencarnando, né? Nesse sentido. Agora, é é, claro que há uma situação que aí vai um pouco em acordo com o que você está falando. Por exemplo, o espírito tem um monte de comparsas, tá? Ele está ligado a muitos espíritos que não são nem espíritos que ele. Não vou nem falar do processo kármico de ódio contra ele. Não vou nem falar desse caso. Vou falar dos casos em que o espírito ele tem assim vários comparsas que junto com ele no passado cometeram inúmeros crimes. Eles juntos cometeram crimes. Quando ele encarna não tem como isolar ele desses espíritos. É muito difícil fazer isso, porque eles próprios, em desdobramento, se juntam de novo. Uns procuram os outros. Se procuram, né? Se juntar uhum, novamente. Isso não tem como ser evitado, porque ele criou esses laços e ele vai ter que romper esses laços. Mas voltando ao corpo físico, ele vai tentar ter todo o auxílio ali do meio para que ele consiga exercer o livre-arbítrio e romper esses laços, né? Então, nesse sentido, sim, esse tipo de vínculo não tem como ele ser rompido. Não dá. É que nem a obsessão, por exemplo, muito forte que a gente vê na casa espírita onde o obsessor está ligado tão fortemente que simplesmente não dá para você tentar romper esse laço, né? Ele simplesmente não dá. Ele tem que ser feito de uma forma em que tem que haver convencimento e mudança da postura do médium para que o espírito, ou então o convencimento do espírito, né? Para que essa separação possa ocorrer, ok? uhum. Acho que a Patrícia está querendo falar, mas Ô, o Patrícia, micro- pode falar. acho que o microfone dela está ruim. Ah, Bom, vamos aqui É, continuar a então. conexão caiu. Ah, tá, beleza. Agora, tem algumas pessoas que estão saindo e voltando mesmo, tá? A internet está meio variando.
É muito importante aqui lembrar que os espíritos não reencarnam para fazer o mal, para trazer as trevas. Ele pode até trazer a treva, porque está dentro dele a maldade, às vezes, aquilo precisa ser corrigido, está muito forte ainda. Pode ser que ele não, que o livre-arbítrio dele ele tome a decisão de deixar vir à tona tudo aquilo, mas ele não vem com a missão de fazer aquilo. Agora, pode ser que ele acabe cedendo, né? E isso venha a ocorrer. É sempre para aprender e fazer o bem, mas por possuírem pesadas dívidas passadas, ligações importantes com muitas legiões de espíritos inferiores, podem com certa facilidade restabelecer esse vínculo, desperdiçando então a oportunidade recebida e semeando o caos, tá? Isso acontece, acaba acontecendo bastante, mas não tem jeito, o espírito tem que ter a chance de reencarnar. E às vezes o que vai se fazer é uma reencarnação difícil, com limitações cognitivas. Aí depende de uma série de fatores, não tem uma regra absoluta, porque depende dos processos intercessórios. A gente vai ver um caso desse quando a gente terminar o estudo de segunda e a vida continua, a gente provavelmente vai estudar libertação, né? E aí, no Libertação, a gente vai ver uma intervenção, um trabalho muito grande de intervenção espiritual junto a uma dessas falanges muito ativas para praticar o mal, no sentido de desestruturá-la. Mas essa desestruturação em geral é quando essas falanges começam a chegar ou a um ponto onde elas estão causando muito desequilíbrio a instituições voltadas para o bem, então é preciso desmontá-las um pouco. Mas como é que se desmontam elas? Tirando as suas lideranças. Às vezes ocorre a intercessão também de espíritos que estavam ligados a essas falanges, ou ao líder dessas falanges, e esse espírito, por ter alcançado grande mérito, ele volta para tentar ajudar, intervém, pede as possibilidades intercessórias, ele tem muito mérito, então às vezes se consegue resgatar aquele líder dali para que ele reencarne compulsoriamente e tal, e isso desestrutura muito esse tipo de trabalho. Então, e o trabalho aqui, de certa forma, desse grupo, desses grupos, né, que estão indo ao plano da Terra para ajudar, é também no sentido de diminuir essa ação obsessiva contra trabalhadores, né, que estão tentando fazer o bem. Muito bem. 3.3. O mentor continua ainda suas explicações sobre os resultados das ações de tais legiões de seres imersos em profunda incapacidade de amar, mas ao mesmo tempo profunda capacidade de se apegar ao poder, à glória, a extravasar o ódio e a violência contra todos aqueles que consideram seus inimigos, sendo muitas vezes elementos que potencializam conflitos entre nações, dentro das nações e nos dias atuais, com uma profunda influência na criminalidade e a disseminação de toda sorte de ideias e comportamentos que muito prejudicam a humanidade. Valendo-se para isso de médiuns, botamos entre aspas aqui, incautos, descuidados, viciosos ou que com eles guardam ligações pregressas. Lembrando, gente, que nos dias de hoje nós temos um fator que é. Vejam, ele é potencializador do problema, mas ele também é potencializador da solução, que é o contágio, que a gente comentou aquele dia no centro lá, sobre contágio social, né? No caso do contágio social, ele sempre existiu nas comunidades humanas, tá? E entre comunidades humanas, né? Uma ideia, por exemplo, que se estabelece uma filosofia, uma forma de comportamental, uma ideia religiosa, pode ser entendido como um contágio social. O que quer dizer isso? Que a ideia, uma ideia que contamina, não no sentido necessariamente negativo, o sentido também é positivo. Mas ele funciona como uma espécie de um contágio. E como uma espécie de um contágio, você tem pessoas, indivíduos que são potencializadores desse processo. Existem estudos hoje, em função até da. Já eram feitos esses estudos antes, tá? Mas hoje, com as redes sociais e a internet e tudo mais, esses estudos aumentaram. O estudo dessas disseminações de informação em rede.
e se observa o seguinte, que tem alguns indivíduos que eles são assim multiplicadores. Você pega uma pessoa, por exemplo, ela tem às vezes contato com três outras pessoas. Aí a outra pessoa tem contato com mais uma, ou uma tem contato com cinco. Aí você vai construindo aquela rede de comunicação. Mas você observa que dentro dessa rede de comunicação são vários nós, né? São várias linhas para você construir esse diagrama. E dentro dessas linhas você tem alguns pontos, são vértices, onde você tem às vezes um determinado vértice deles, onde parte milhares de linhas e chegam para ele muitas também. Esses são os multiplicadores. Então, existem indivíduos, isso já acontecia mesmo muito antes da internet, indivíduos que eram capazes de propagar ideias e tinham grandes contatos, muita facilidade de contatos sociais. Então, por essa facilidade dos contatos que eles tinham, a facilidade de uma comunicação social muito forte, eles eram multiplicadores dessas informações. E aí a gente observa que isso se potencializou dentro do mecanismo de redes sociais e internet. Você tem indivíduos que, se eu, por exemplo, se eu tiver uma ideia, eu posso compartilhar essa ideia, vou alcançar algumas pessoas, mas tem indivíduos que são capazes de alcançar milhões de pessoas ou milhares de pessoas e receber ao mesmo tempo também muita informação e conectar várias pessoas. Então, esses indivíduos são multiplicadores. O termo correto é outro, eu me esqueci agora o termo exato, mas eles são. Há um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando surgiu a epidemia de AIDS, esse já é a ideia de contágio, mas o contágio, digamos, viral, né? Seria um espírito com uma grande capacidade de magnetismo? Sim, de comunicação, de ideias, a É. forma como ele fala, a capacidade de se conectar com as pessoas, tem muito a ver com isso. Mas a ideia, ela surge a partir da ideia de contágio mesmo, como era o contágio no passado, né? E hoje ainda, né? O contágio por vírus, por bactérias e tal. Quando surgiu a epidemia de AIDS, que foi mais ou menos na década de 80 nos Estados Unidos, né? Foi mais percebido, pelo menos. Eu acredito que tenha sido outros lugares do mundo, mas os Estados Unidos se percebeu mais rapidamente. Começou a se rastrear o paciente zero, né? E isso, na verdade, nunca se chegou a um paciente zero, mas havia, por exemplo, um comissário de bordo de uma companhia americana, não sei se era da American Airlines, eu não me lembro qual era a companhia, mas era uma companhia grande. Ele sozinho, depois que eles foram fazendo esse mapeamento, ele contaminou 500 outros homens, tá? Porque naquela época, vocês lembram que na década de 80 final da década de 80, né, a contaminação pela AIDS se dava principalmente pela relação homossexual entre homens. Tanto que era chamado de câncer gay, né? Alguns vão lembrar disso. Depois ele foi se disseminando de uma forma que se entendeu que, na verdade, a contaminação acontecia de várias formas, né? Mas, inicialmente, ela começou a afetar a população de homossexuais masculinos. E só esse indivíduo ele contaminou 500 outras pessoas. Então, existem indivíduos que têm por alguma razão, nesse caso era um vírus mesmo, né? Estamos falando de uma doença. Mas na contaminação, no contágio social, tem alguns indivíduos que têm o potencial e estão num local, naquele momento, ou investidos de algum tipo de recursos que permitem a ele ter uma grande capacidade de transmitir informações. Mas não só de transmitir informações, de influenciar as pessoas com as suas ideias. Agora vejam essa ferramenta poderosíssima, que são as redes sociais e a internet. Agora você tem um potencial multiplicado numa função exponencial, né? Se você tem um espírito que encarna e começa a emergir nele um senso de maldade ou de perversão ou de poder extremo ou de ideias deturpadas, se ele tiver essa capacidade, porque pode ser que ele não tenha a capacidade de ser um disseminador, um multiplicador, mas se ele tiver essa capacidade, ele se torna um risco. Mas o lado bom dessa história é que você também consegue fazer o inverso. Você também tem indivíduos que vão ter essa capacidade, mas para fazer o bem. Então a gente tem que ter esse equilíbrio dentro dessa ferramenta poderosa. A gente tem que ter
Vamos ter aqueles que vão disseminar o mal, porque é um mundo de transição planetária, ainda mais próximo de um mundo de provas e expiações, mas vamos ter também aqueles indivíduos que vão propagar o bem. Aí você tem você tem a rede como um todo, para o contágio social, você tem aquele que é multiplicador, ele potencializa o processo, e você tem a qualidade da ideia. E muitas das vezes o cara pode ser um disseminador, mas se a ideia é ruim, ou ela não tem um apelo junto às pessoas, ela não ganha força, ela se perde na rede. Só que às vezes certas ideias mexem com sentimentos muito profundos das pessoas, mexe com medo, mexe com o sentimento de poder, mexe com o sentimento da sexualidade, uma série de sentimentos atávicos muito fortes. Então, quando você começa a mexer com esses sentimentos, ou então você encontra, a gente chama muito a questão da teoria da conspiração, né? Por que teoria da conspiração geralmente consegue muito sucesso? Não todas, algumas conseguem. Porque a teoria da conspiração, ela é uma forma é, fácil de você explicar o difícil. O mundo é difícil. Entender as interações humanas é um é um elemento difícil. Elas são complexas, essas interações humanas. Os fatores que causam guerras, os fatores que causam revoluções, todos esses fatores são complexos, eles necessitam de um entendimento profundo da realidade. E o que a teoria da conspiração faz? Em geral, ela mexe com duas coisas do ser humano. Primeiro, ela te entrega uma forma simplificada para que o indivíduo consiga sanar a sua ânsia de uma resposta. Enquanto que uma explicação complexa, digamos, que um camarada falando de geopolítica vai te explicar em 1 hora, a teoria da conspiração vai te explicar em 5 minutos ou 3 minutos, de uma forma bem simples. Entre as duas, a tendência das pessoas é pegar a mais simples. E se ela conseguir explicar aquilo de uma forma que ainda mexa com o fantástico, com o maravilhoso, ela ainda mexe com um outro elemento nosso que nós trazemos também, que é isso. Esse apego que nós temos, de certa forma, ao maravilhoso, ao fantástico, ao extraordinário. Então, ela consegue com o misterioso, ela mexe com o misterioso. Então, ela junta essas duas coisas. Ela te traz uma explicação e nós não conseguimos viver em dúvidas e sem respostas, nós não lidamos bem com isso, nós já comentamos isso aí, né? Quando nós temos muitas escolhas para fazer, nós temos inúmeras opções, que é um problema da modernidade, nosso cérebro não está preparado para lidar com um monte de opções. Nós precisamos de soluções simples. Só que às vezes as coisas não contêm soluções simples. Aliás, frequentemente as coisas precisam ser explicadas através de vários mecanismos. Aliás, nós que estamos na doutrina espírita, nós vemos exatamente que é assim, cara. Você vai explicar vai fazer um estudo de caso, aí você começa a ver todos os fatores que levaram. A gente pega os livros de André Luiz, os livros de Manuel Filomeno, você vai ver todos os fatores que levaram ao desencadeamento daquelas situações, eles são complexos e não são totalmente explicados. Eles param um pouco a explicação, eles delimitam, porque senão ela tem uma rede de conexões muito maior, né? Mas eles param até onde é possível nós compreendermos isso. E nessa questão de uma explicação simplificada e maravilhosa, nós ficamos, digamos assim, tomados por essa ideia. Então, vou dar um exemplo a vocês. Hitler não tinha internet. Imagina se tivesse internet hoje, o Hitler numa rede social. A gente fica imaginando isso, porque aqui, o discurso dele afetou muito a Alemanha, porque quem ouvia ele eram os alemães. Agora, imagina ele falando como um youtuber ou numa rede social. Vejam, a ideia de que a culpa do problema da Alemanha era o Tratado de Versalhes e os judeus é a teoria da conspiração. Quer dizer, tudo bem, o Tratado de Versalhes até tinha alguns elementos ali, mas ele não explica tudo, tá? Ele explica uma parte só do problema. Mas os judeus, por exemplo, entraram como um bode expiatório na Alemanha porque era fácil botar a culpa em alguém ao invés de tentar entender todo o mecanismo que estava por trás daquela crise que vinha ocorrendo na Alemanha.
a gente não vai entrar nesse tópico aqui, mas para se entender a situação da Alemanha, você vai pegar um livro de 1.000 páginas, pega um livro, por exemplo, do Richard Evans, A Chegada do Reich ao Poder, São quatro livros só para falar sobre isso. só para falar sobre isso. Aí você vai falando, não, não, esquece isso aí, a culpa é dos judeus, pronto. Aí você vai dizer por que que é deles, porque tem o controle bancário, porque tem isso, porque tem aquilo. A população ela compra essa ideia. Por quê? Porque agora eu tenho uma conspiração ao fantástico por trás disso. Agora eu tenho uma conspiração de um grupo de judeus bancários e industriais e tudo mais. Então eu tenho um elemento fantasioso, maravilhoso, aquele elemento sobrenatural ou elemento misterioso, e agora eu tenho uma explicação. Opa, então a explicação é essa. Que o culpado é são essas figuras aqui. Pronto, resolvi todo o problema. Toda a crise, aquele caos que vivia a República de Weimar, agora está explicado. Então vocês veem como uma explicação simples e com um certo grau de mistério, você fica imaginando aquelas pessoas se reunindo de madrugada e tomando decisões para destruir o país. Isso é a teoria da conspiração. Então, a ideia, quando ela às vezes consegue se fixar bem, você tem os multiplicadores também. Então, nós temos muitas ideias desse tipo que hoje podem funcionar e funcionam e estão acontecendo na internet e vão explicar muitos dos graves problemas. Por isso que eu falo que eu acho que nós vamos ter muitas neuroses e psicoses digitais, vamos dizer assim, que terão um fundo desse compartilhamento excessivo de informações sem uma construção de conhecimento, né? Mas não tem jeito. Não adianta querer voltar atrás. É assim, a gente saber lidar com o que nós temos hoje. Então, uma das formas é a gente tentar trazer o máximo de coisas boas para nossas vidas, para a vida das outras pessoas, e usar as ferramentas da internet dessa maneira. Muito bem. 3.4. Assim, o mentor, finalizando seu esclarecimento, lembra o trabalho missionário de inúmeros irmãos que se doam em nome do Cristo para contrapor essas forças do caos, trazendo à luz o bem, a esperança, o verdadeiro conhecimento. Esse termo aqui, verdadeiro conhecimento, porque o falso conhecimento nós estamos cheios também, gente. O falso conhecimento é exatamente isso que nós falamos aqui. Você pega uma teoria da conspiração para explicar algo complexo que está acontecendo na sociedade, esse é o falso conhecimento. Verdadeiro conhecimento dá trabalho. Verdadeiro conhecimento, a busca do verdadeiro conhecimento, ele é uma junção de um monte de informações, todas bem conectadas, bem estruturadas e fazendo links com várias outras formas de conhecimento. Isso não é uma coisa fácil. O preguiçoso sempre vai buscar o que é mais fácil. E o mais fácil dificilmente é o mais correto. Em suma, mostrando aos encarnados e desencarnados nas esferas adjacentes o caminho correto a seguir. Portanto, o trabalho socorrista levado a efeito nesse livro é, em parte, isso: auxílio aos trabalhadores que se comprometeram em fazer o bem para que todo esforço seja despendido contra as forças do caos e das trevas. O caos é uma palavra-chave dentro desse trabalho do mal, dessas forças do mal, dessas forças das trevas. Elas vêm trazer o quê? O caos, vêm desestruturar aquilo que nós estamos tentando construir. É uma desestrutura individual, porque o indivíduo se desestrutura individualmente quando ele começa a jogar para dentro falsos conhecimentos, falsas ideias, falsas doutrinas, falsos comportamentos, falso que eu me refiro em relação aos princípios superiores, né? E também são coletivos. Vários indivíduos compartilhando as mesmas falsas doutrinas, falsos comportamentos, né? E existem gatilhos, gente, dentro da gente que move tudo isso. É o sexo, é o poder, é o medo, né? É a violência que trazemos atávica da nossa história ancestral, em que nós utilizávamos a violência como recurso evolutivo. Hoje não há razão para se usar a violência, né? Mas nós utilizávamos e deveríamos já ter superado isso.
pela nossa condição evolutiva hoje. No passado, ela nos foi útil, ela cumpria o seu papel, mas o nosso entendimento daquilo ali era totalmente diferente. Estamos falando de 10, 15, 20 mil anos atrás. Hoje a nossa condição já, nesse ponto, deveria ter suplantado isso, né? Então, só que às vezes isso está ainda muito forte no indivíduo e esses gatilhos são disparados por uma série de indivíduos, e aí, principalmente se forem os multiplicadores, né? E aí são mais os disseminadores, então aí a coisa se torna mais complicada. Quem que pode fazer a leitura para a gente, por favor, gente, do Diminuindo o Impacto, ele propôs-me? Eu posso ler, está me ouvindo bem? Tá ok. Qual é a página aqui? No meu livro aqui é o 53, Patrícia. Diminuindo o 53? Impacto, ele propôs-nos ao Assim, grupo. já achei aqui. Diminuindo o impacto, ele propôs-nos ir ao grupo silencioso, totalmente envolvido pela sua exposição. Hoje, às 20 horas, seguiremos ao nosso acampamento, ponto de início das atividades em delineamento para o futuro. Que o Senhor nos abençoe e que sigamos em paz, reabastecendo o ânimo, a fim de iniciarmos um novo compromisso com Jesus. Volvemos, Petitinga e eu, ao nosso domicílio e demos prosseguimento aos deveres habituais, procurando organizar-nos interiormente para a excursão, cujo período de duração ainda não tínhamos conhecido. Incrementos compromissos que vínhamos atendendo poderiam ser transferidos a outros trabalhadores da nossa comunidade, sem qualquer prejuízo, ensejando-lhes mais oportunidades de realizações edificantes. Num dos intervalos de que dispusemos, Petitinga, com a sua habitual serenidade, informou-me, mergulhado em silêncio, única voz que falaria tudo quanto não saberia expressar. Segurei a destra do Só um benfeitor. minuto, Patrícia, eu não sei se eu acho que pulou aqui alguma coisa. Eu pulei? Pulou. Peraí, voltei. Sempre imaginei. Sim, volta lá. Sempre imaginei, enquanto encontrava no corpo, que as atividades espirituais deveriam ser relevantes e muito complexas fora da nossa percepção. Despercebido pelos encarnados, o mundo das causas é pulsante e rico de movimentos que se desdobram na crosta terrestre a fim de facultarem o progresso espiritual das criaturas. Tomamos conhecimento das ocorrências apenas em sua face externa, efeito que são de ações que têm lugar na erraticidade. Jamais poderia, porém, conceber que fossem tão expressivas e laboriosas as programações que têm por meta o planeta querido e os seus habitantes. Depois de pausa natural, continuou. Como são pobres os conceitos religiosos a respeito da estagnação da vida no além-túmulo, graças a concepções passadistas e cômodas em torno do repouso eterno, do adormecimento da consciência até o momento do juízo final, da obra universal acabada, negando as contínuas revoluções das galáxias e seu surgimento e o seu desaparecimento, conforme tão bem demonstrados pela astrofísica. Essas informações, carentes de lógica e de legitimidade, diminuem a grandeza do Criador e minimizam a destinação inabordável que está reservada ao espírito imortal. A nossa percepção, mesmo na condição de desencarnados, é mínima ante a majestade da vida em intermina movimentação. A nossa esfera, condensada por energia específica, ainda guarda as construções mentais de seus fundadores que se aproximam demasiadamente do que conhecemos no orbe terrestre, que são, assim mesmo, uma cópia ainda imperfeita do que temos aqui, de como aqui vivemos. Confirma-nos o raciocínio este intercâmbio constante que os seres humanos, ajudando-os a fixar os valores da virtude, do trabalho, da renovação interior, sem cujo suporte muito mais difícil seria a libertação dos vínculos com a retaguarda.
Ok, Patrícia. Obrigado. Sensibiliza. Não, já terminou aqui, Patrícia. Beleza. Tá. Só reforçar esse último parágrafo que a Patrícia leu aqui, quando ele fala o seguinte: confirma-nos o raciocínio esse intercâmbio constante com os seres humanos, ou seja, com os encarnados, ajudando-os a fixar os valores da virtude, do trabalho, da renovação interior, sem cujo suporte, ou seja, sem cujo esse suporte espiritual, muito mais difícil lhe seria a libertação dos vínculos com a retaguarda. Nós estávamos falando aqui desses gatilhos que trazemos, parte é sombra. A sombra, geralmente a gente se refere a ela como um evento traumático, um evento de perda, um evento de raiva, um evento de culpa. Mas a gente tem que entender também que nós temos certos instintos que não deveriam muito bem ser caracterizados como sombra. São, na verdade, padrões comportamentais dos quais nós ainda não nos desligamos completamente. Então, por exemplo, uma sexualidade, vamos dizer assim, desenfreada, né? Sem controle, sem disciplina, sem respeito. A ânsia do poder, né? A nossa história, o elemento poder, ele é muito importante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Freud, ele trabalha principalmente o conceito da libido, né, da sexualidade. E em função disso, dos exageros que o Freud fez também nesse aspecto, claro que a libido, a sexualidade, são um desses pontos importantes do nosso atavismo que nós trazemos. Só que Freud meio que tornou isso aí a visão única, né, de tudo. E aí é um exagero, óbvio. Aí dois dos seus discípulos se separam dele por conta de não concordarem com essa multidimensão que ele estava dando ao aspecto da libido. Apesar de ser um aspecto muito importante, mas ele estava dando praticamente colocando tudo dentro desse balaio aí. Aí ocorre a separação dele por Jung, que rompe com Freud, e Adler, que se torna também um grande psicanalista, cria uma escola também de psicanálise que está baseada na ideia de poder, porque ele entendia também que esse elemento do poder era um dos desencadeadores de uma série de problemas que afetam os seres humanos. Pode parecer que é uma coisa assim, o poder do político, o poder do militar. Não, é o poder, às vezes, dentro de casa, né? É o poder sobre outra pessoa, é o poder no ambiente de trabalho. Então, esse elemento a gente observa muito como uma pessoa, às vezes, muda. Tem aquele ditado, né? Se quiser saber como uma pessoa realmente é, dele poder, né? Se ela for uma pessoa que não tem uma moral muito bem trabalhada, ou o poder é um elemento que está dentro dela ali esperando para vir à tona, ela se torna um déspota quando você dá esse poder a ela. Coloca ela num cargo mais alto, ela se torna um déspota. E a gente vê isso nas organizações, vê isso no caso do banco, eu vejo isso acontecer. Felizmente, eu tenho dado sorte em algumas agências agora que a gente vê menos isso, mas eu já vi muito. As pessoas recebem uma, uma condição mais elevada, né, de função, um nível hierárquico mais alto, se tornam déspotas, né? Então, esses elementos de poder são muito fortes, eles são elementos desencadeadores disso aqui que o mentor nos fala, o Arquimedes, que são os elementos de retaguarda, tá? Os vínculos com a retaguarda. Esses vínculos com a retaguarda são muitos elementos instintivos que no passado, retrocedendo aí milhares de anos, eles cumpriram seu papel, cumpriram o seu elemento evolutivo, mas já é uma etapa nossa agora, onde a nossa cognição, a elaboração da nossa emoção, da nossa parte das nossas emoções, da nossa cognição, já não deveriam permitir que isso viesse à tona com tanta força, mas ainda vem. E muitas vezes ele está adormecido, mas ele pode ser despertado por certos gatilhos. Então você tem que ter uma contraparte desse processo, também pela ajuda espiritual. Então por isso que a gente fala que nunca nos falta a misericórdia divina nos trazendo esses esclarecimentos. Seja o espírito encarnando, exemplificando, ensinando, sejam aqueles mentores ou trabalhadores espirituais que do plano espiritual vão estar nos intuindo.
ou vão estar alimentando o mental de muitos médiuns para que tragam as comunicações e essas comunicações se transformem em mensagens, em conhecimentos, em informações que possam nos ajudar a vencer esses vínculos da retaguarda, né? Que o mundo ele oferece hoje mais do que nunca essas oportunidades. A paisagem ao nosso redor mudou muito, né? E aqui mais uma vez não falamos que o mundo se tornou um ambiente mais hostil. Ele se tornou um ambiente diferente e nós precisamos estar atentos a essas várias armadilhas ou ilusões que são exacerbadas pelas oportunidades que surgem que não haviam antes. Então, assim, não é que nós ficamos piores nem melhores, mas há 100 anos atrás, as oportunidades para fazer bobagem eram menores um pouco. Hoje elas são muito maiores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Exige de nós mais disciplina, o que é natural, porque uma vez que nós estamos em busca de quê? De transcendência, de aprendizado, de desenvolver mais amor pelo próximo, de desenvolver nossa fé. É claro que os testes vão ter que ser mais difíceis mesmo, né? Então o ambiente se torna. Por isso que o mundo de transição planetária ele é tão importante, porque ele coloca mesmo à prova aquilo que nós precisamos aprender, né? Muito bem, 4.1. Petitinga comenta com o autor espiritual sobre a complexidade das tarefas no plano espiritual, ultrapassando em muito nossa imaginação, pois envolve um planejamento a nível planetário, milhões e milhões de entidades e forças e diretrizes que promanam de regiões muito elevadas em uma imensa rede de comunicações entre as muitas moradas da casa do Pai. Então, mais uma vez, a gente volta àquela questão. Tem, às vezes, um mentor na nossa casa espírita. Ou tem um espírito junto de nós, nos intuindo. Só que às vezes esse espírito, ou mentor na casa espírita, ou trabalhador na casa espírita, por outro lado, ele recebeu a informação de uma colônia espiritual, de uma cidade espiritual, de um posto de socorro. Esse posto de socorro, ou essa cidade espiritual, tinha um espírito ali mais elevado coordenando esse trabalho, que por sua vez recebe essa intuição de uma outra esfera, já fora da psicosfera da Terra. Então, nós vamos tendo vários níveis hierárquicos, onde quanto mais evoluído é um espírito, mais conhecimento ele tem das coisas que estão acontecendo e das coisas que podem acontecer. Mas quanto mais evoluído ele é, menos ele pode intervir diretamente. Então, essa é uma questão interessante. Então, o que que ele faz? Ele trabalha através dessa rede de hierárquica até chegar a nós via intuitiva ou de outras formas. Às vezes, a ajuda para nós chegará através de uma outra pessoa que é boa por si mesma, que já tem essa tendência de nos ajudar, ou ela vai ser intuída por uma outra entidade. Mas essa entidade que a intuiu a vir nos ajudar foi também, por sua vez, intuída por entidades que estão em planos acima dela. Então, há uma grande conexão é, dentro desse processo da vida, né? A vida é uma grande conexão. E esses espíritos, quanto mais elevados, mais conectados eles estão à própria divindade, mais conectados eles estão a nós. Porém, eles normalmente não nos atingem diretamente porque não há esse nível de conexão da nossa parte. Então, eles precisam atuar através de intermediários nesse nível hierárquico até chegar a gente. Por isso que nosso lar tem lá o Ministério da União Divina, por exemplo. Um dos ministérios, são dois ministérios que lidam com essa área, né? Mas um deles é da União Divina, que vai buscar o quê? As instruções de planos mais elevados fora da psicosfera da Terra, para que sejam processados, as analogias retrabalhadas para que possam ser entendidos por nós encarnados e também pelos espíritos que se encontram no plano meio próximo do nosso, né, quando desencarnam, tá? 4.2 trata ainda da pobreza, dos conceitos religiosos tradicionais que não compreendem todo esse envolvimento e quantidade de estudo e trabalho que esperam aqueles que desencarnam
e, como sabemos também, toda a complexidade da erraticidade, apenas para citar a psicosfera terrena, em que diversos níveis vibratórios hospedam espíritos de uma grande variedade evolutiva. Cidades, colônias, postos de socorro, regiões umbralinas em seus diferentes níveis de densidade, em suma, uma imensa variedade que até o advento do Espiritismo era praticamente desconhecida, porque, do ponto de vista das religiões, não há muito que se falar do mundo espiritual. Quase sempre é uma simplificação entre céu e inferno, ou então estados mentais iluminados, mas não se tem também uma noção muito clara do que isso significa, né? Você pega mesmo o conceito de nirvana no budismo, é um conceito muito complicado. É difícil de você entender o que está se colocando ali, uma vez que ora se fala que não existe a individualidade, ora se fala que um Buda, já que alcançou o Nirvana, ele pode ter uma emanação dele que chega a alguém da Terra e recebendo essa emanação se manifesta como se fosse meio que esse Buda, então, mas se ele se manifesta uma emanação, então ainda permanece algum grau de individualidade dele. Mas ao mesmo tempo eles falam que não há uma individualidade. Aí tem horas que você pega um mestre, ele vai dizer assim: não, não existe samsara, ou seja, os processos reencarnatórios, o ego, todo o mecanismo da matéria, e também não existe o nirvana. Ou seja, existe algo no meio termo desses dois processos. Então é complexo demais entender isso. Se você vai para uma religião tradicional, vai falar de céu e inferno, de paraíso. Então, nós nunca tivemos, porque os espíritos nunca estavam ali trazendo o que estava acontecendo do outro lado. É com o espiritismo que vem essa informação mais clara de como é o mundo espiritual, de como nós nos relacionamos com os espíritos, como os espíritos se relacionam conosco, como é do lado de lá, né? Que em função do véu do esquecimento no processo reencarnatório, nós não nos lembramos da nossa vida no plano espiritual, né? Eventualmente temos contato com nossos entes desencarnados, outros irmãos queridos, pelo sonho, que é um desdobramento, mas até isso para nós no passado era mais difícil, porque nós não conhecíamos o que significava exatamente esse encontro na espiritualidade, e agora a gente entende o que quer dizer isso. Então, à medida que a gente começa a tomar conhecimento de toda essa complexidade do processo do mundo espiritual que circunda a Terra, e ainda mais complexidade se for elevar a planos mais elevados, né? A gente observa que não há, se há uma coisa que não existe, no plano espiritual é o tal do eterno repouso, é, não tem nada, tem muito trabalho e estudo, né? E é isso que nos espera, felizmente, né? Que eu acho que seria um verdadeiro castigo se a gente fosse viver deitado numa rede o resto da vida, lá no plano espiritual, tocando harpa ou voando, sei lá o quê. Não, é sempre aprendizado, é sempre trabalho, é sempre busca de conhecimento e integração cada vez maior com todos os outros seres sencientes que já alcançaram estados evolutivos muito elevados e, ao mesmo tempo, com aqueles como nós que ficamos na retaguarda e eles vêm nos ajudar por misericórdia, por compaixão, porque é uma lei divina, uma lei de formação do nosso próprio mundo, de todos os mundos, na verdade, né? Bom, gente, nós vamos deixar o 5 para terminar a semana que vem, senão a gente vai extrapolar muito o horário, tá? Aí vai ficar faltando pouquinha coisa, a gente termina e já começa a apostila, o capítulo 6, tá? Vou preparar esse fim de semana e na segunda-feira eu já estou entregando lá. Gente, algum comentário para a gente finalizar ou podemos já fazer a nossa oração de encerramento? Sem dúvidas, foi ótimo. Então, tá bom, então nós vamos finalizar aqui, vamos pausar.